Graça e paz, meu querido amigo, meu querido irmão, seja bem-vindo ao canal Expositividade, canal do YouTube onde você sempre encontra conceitos muito importantes sobre a pregação da Escritura Sagrada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pregação expositiva. Qual o conceito de pregação expositiva, por que ela é tão importante e por que você precisa aprender isso e como isso ajuda você no ministério pastoral, no ensino na sua igreja ou em qualquer atividade em que o Senhor chamar você para proclamar a sua palavra. Fique até o fim desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e vamos aprender o que é pregação expositiva. Tomando por base o conceito do Dr. Haddon Robinson, que foi certamente uma das maiores autoridades em homilética do nosso tempo, Dr. Haddon Robinson dizia que a pregação expositiva consiste na comunicação de um conceito bíblico derivado de e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem bíblica em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois através dele a seus ouvintes. Esse conceito do Dr. Haddon Robinson, muito importante para entendermos o que é a pregação expositiva, nos revela de início que a pregação expositiva ela não se trata propriamente de uma técnica ou de um método, mas tem muito mais a ver com a postura do pregador diante da pregação. A pregação expositiva consiste numa abordagem, numa atitude do pregador de ler a palavra de Deus em seu contexto, entendê-la como a verdade sagrada do Senhor e ter a atitude diante dos seus ouvintes de expor a palavra de Deus acima das suas ideias e acima de qualquer opinião que possa influenciá-lo na pregação. Desse conceito, Dr. Haddon Robinson, nós elencamos 4 grandes fundamentos para a pregação expositiva que podem ser chamados de os 4 pilares da pregação expositiva que você precisa entender para pregar a palavra do Senhor. Primeiramente, como diz o Dr. Haddon Robinson nesse conceito, pregação é comunicação. Comunicação, segundo o nosso dicionário Aurélio da língua portuguesa, é a ação de tornar comum, é a ação de compartilhar alguma coisa com alguém. Quando pregamos a palavra, devemos nos entender como comunicadores dessa palavra, como pessoas que pegam a palavra do Senhor, a entendem como verdade e têm a atitude de compartilhar, de tornar comum com as pessoas que nos ouvem. E é isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, tem em mente quando em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Quando ele diz ouvir da palavra de Cristo, ele tem em mente justamente a comunicação. Ou seja, Paulo não tem em mente uma peça de teatro ou uma conversa particular, mas o que o apóstolo tem em mente é a proclamação e exposição das verdades sagradas de Deus, chamando as pessoas à fé em Jesus Cristo, obviamente, e o necessário arrependimento para a vida. A mesma ordem que Paulo dá a Timóteo, dizendo prega a palavra, é nesse mesmo sentido. Deus quer chamar os seus eleitos à salvação por meio da comunicação da palavra de Deus. O segundo fundamento é que pregação é a comunicação de um conceito bíblico, ou seja, pregação consiste na explicação de ideias cuja fonte não é a inteligência do pregador, mas a própria palavra revelada pelo Senhor. Pregação não é tratar das próprias opiniões diante das pessoas. Pregação é revelar às pessoas quais são as opiniões de Deus sobre qualquer que seja o tema ou a questão que você se propõe a pregar. Além disso, o pregador não é chamado a falar de si mesmo, das suas virtudes, das suas conquistas, mas sim das virtudes do Senhor
que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e principalmente da gloriosa vitória de Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos lembrar sempre que a única parte infalível do sermão é o texto sagrado inspirado por Deus. As outras partes, elas falham porque estão submetidas às nossas imperfeições. Nós podemos errar pregando, mas a única parte que não erra é o texto inspirado por Deus, porque o Senhor é infalivelmente perfeito. Pregação, então, é a comunicação de um conceito bíblico e, no terceiro fundamento, vem de um estudo, ou seja, o conceito bíblico que vem do estudo de uma passagem bíblica no seu contexto. Em outras palavras, a massa submersa do iceberg, a sua maior parte, para assim dizer, da pregação expositiva, é justamente o estudo exegético realizado pelo pregador. Isso quer dizer que um sermão, uma pregação na igreja, numa reunião no lar, ou mesmo num ar livre evangelizando, uma pregação pode levar 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Mas o estudo exegético preparatório para essa pregação leva horas de um dia, ou às vezes até mesmo dias e dias inteiros. E uma das convicções básicas da pregação é justamente chegar à intenção original do texto bíblico. Nós já fizemos um vídeo a esse respeito, só você clicar no link que deixamos aqui na descrição sobre as convicções básicas para a pregação. Uma delas é de que o pregador tem que chegar, pelo estudo exegético, na intenção original do autor bíblico, de tal forma que a Bíblia não pode significar aquilo que ela não significou. A pregação, portanto, ela é a comunicação de um conceito bíblico com base num estudo de uma passagem no seu contexto, e aí nós chegamos ao último pilar da pregação expositiva, que é a própria aplicação do Espírito Santo. A aplicação do Espírito Santo tanto no coração do pregador quanto no coração daqueles que ouvem o pregador falar a respeito das verdades de Deus. O ponto mais importante da pregação é a comunhão do pregador com Deus, de tal maneira que, sem o agir do Espírito Santo, os 3 primeiros pilares que nós falamos não servem para absolutamente nada. O pregador, ele pode ser um bom comunicador, ele pode ser um bom crente, ele pode ser um bom exegeta, mas ainda assim ele vai sempre depender do agir iluminador do Espírito Santo atuando sobre o seu coração e também sobre o coração dos seus ouvintes. E com isso nós entendemos que orar é tão importante quanto estudar. Quando o pregador aprende a ter vida com Deus, e uma vida banhada em oração, em santidade, em jejum, isso se reflete na sua pregação e também na vida dos crentes que o escutam na igreja. O grande pastor, um grande nome do puritanismo, o senhor Richard Baxter, em uma obra sua, ele dizia, né, quando eu me esfrio, a minha congregação se esfria junto comigo, isso porque a minha pregação se esfria. E por isso que quando a gente olha para a história da pregação, nós vemos que os puritanos, por exemplo, eles entendiam a necessidade do jejum quando sentiam uma certa queda, digamos assim, de espiritualidade nas suas pregações. Eles paravam e se dedicavam a orar e jejuar. Por isso nós entendemos que a dependência do Espírito Santo é tão relevante quanto a preparação técnica. Orar é tão importante quanto estudar, mas também
orar não imiscui o pregador de estudar. Ou seja, o Espírito Santo, de quem nós dependemos, ele não gosta de pregadores preguiçosos. É importante dizermos isso. Deus manda pregadores preguiçosos que não querem estudar, que não querem trabalhar, não querem se afadigar na preparação da pregação. Deus manda pregadores assim a terem com a formiga, porque são preguiçosos. O Senhor não nos deu inteligência para irmos ao púlpito de qualquer jeito, sem ler e meditar na palavra. Antes, o prazer do pregador é meditar na lei do Senhor de noite e de dia. Nós entendemos, então, que depender do Espírito Santo nos leva a querer manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Isso é a pregação expositiva. Pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico com base num estudo exegético de uma passagem, sempre dependendo da aplicação e da unção do Espírito Santo sobre a vida do pregador. Você crê nessas verdades? Escreva nos comentários qual o seu entendimento sobre a importância da pregação expositiva para o ministério pastoral, para a sua vida e para a igreja do Senhor. Se de alguma forma esse vídeo ajudou você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus muito abençoe a sua vida.